Vamos direto para o Rio de Janeiro, agora deu certo, restabelecemos a conexão com Cíntia Lages, que está direto, né, lá no G20, nesse encontro, né, das principais lideranças, para falar sobre o combate à fome, sobre as mudanças climáticas e também a reestruturação, né, a reforma das instituições de governança global, a exemplo da ONU. Cíntia, conta mais como é que está sendo o dia. Oi, Cíntia, tá por aí, minha amiga? Muito bom dia. Olá, Ellen, bom dia para você, bom dia para os telespectadores. Nós estamos falando direto do Centro Internacional de Mídia, onde estão jornalistas do mundo inteiro. Você pode ver aqui o tamanho desse espaço, são cerca de 780 equipes de diversos meios de comunicação dos países envolvidos nesse encontro que foram credenciadas, e a Rede Meio News é a única emissora do Nordeste brasileiro a fazer parte desse pool de emissoras. Pois bem, nós estamos aqui nesse centro de mídia acompanhando, nesse momento, Ellen, a chegada dos presidentes. Eles chegam porque eles estão no Museu de Arte Moderna, onde vai acontecer a reunião de cúpula. Nós estamos aqui numa outra área, que é esse centro de mídia, onde nós vamos ter acesso a tudo que eles estão discutindo dentro dessa cúpula. E aí você vê atrás de mim, exatamente, eu estou conferindo aqui as imagens que vocês estão colocando no ar. Atrás de mim você tem exatamente esse telão que mostra tudo onde vai acontecer essa cúpula dos líderes. E a gente está vendo também nas imagens aqui do lado a chegada dos presidentes. Durante todo o domingo foi grande, foi intensa a movimentação de presidentes e demais lideranças que vão participar desse evento a partir de hoje aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O Brasil totalizam aí 42 países participantes, porque são 20 integrantes do grupo e mais os países que foram convidados. E todos eles, todos os representantes já chegaram ontem. E aqui a gente já viu chegar, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff, que é ex-presidente e atualmente presidente do Banco do BRICS, que é uma das instituições convidadas, mas tem também todos os presidentes que participam da cúpula logo mais, já estão aqui. Emmanuel Macron, da França, o presidente da Turquia, que a gente viu agora há pouco desembarcando ao lado da mulher, o Tayyip Erdogan, também o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, que chegou ontem à noite no Rio de Janeiro. E agora pela manhã, nessa primeira sessão do G20, será apresentado aquele documento, que é o documento que foi elaborado ao longo de um ano pelo grupo chamado G20 Social, que inclui desde agentes públicos brasileiros até representantes da sociedade civil. Eles produziram um documento que trata das bases da formação de um grande pacto, o Pacto Mundial contra a Fome e a Pobreza. E, Ellen, se há um grupo que tem o poder, ou teria o poder de exatamente reduzir os indicadores sociais gravíssimos de fome no mundo, afinal são cerca de 730 milhões de pessoas que passam fome no mundo, esse grupo é o G20, porque são países tão poderosos, são os países mais ricos do mundo, que eles são responsáveis por 85% do PIB mundial. E 2/3 da população estão concentradas nos países que integram, portanto, esse grupo do qual o Brasil faz parte e cuja presidência desse grupo durante o ano de 2024 é do Brasil. A primeira sessão vai ser para a apresentação desse documento, que propõe uma aliança global contra a fome. Depois vai ter uma segunda sessão com a discussão disso que você falou, a reforma da governança. O que é essa reforma da governança? Seria, por exemplo, a modernização de algumas organizações, como é o caso da ONU, que hoje se vê incapaz de mediar e até evitar conflitos, como os que acontecem, por exemplo, lá na região de Gaza, um dos muitos conflitos que o mundo vem vivendo. Tem guerra no Sudão, tem guerra na Ucrânia com a Rússia e tem a guerra naquela região, guerra envolvendo a Palestina e Israel. E esses conflitos não puderam ser solucionados com a participação da ONU. O
que o Brasil propõe? Que esses organismos sejam modificados e que tenham um poder de ter resoluções que de fato possam contribuir para o fim dos conflitos. E aí depois eles vão ter uma última sessão que vai discutir a transição energética. E ao final sai o documento da cúpula de líderes que acontece aqui no Rio de Janeiro, lá no Museu de Arte Moderna. Hélio. Tá aí, Cíntia, né? Importantíssimo falar sobre isso, importantíssimo também trazer esses esclarecimentos e essas informações, abordando também a questão da guerra, né? Que é o que mais queremos. É o que mais quer, claro que o combate à fome, mas essas guerras também que todo dia a gente traz aqui notícias sobre isso. Queremos a paz mundial, né? De uma vez por todas e claro que será uma pauta importante também. Cíntia, você tem também algumas curiosidades, né? Aí sobre os presidentes. A gente sabe aí que apenas 2 presidentes, né, da França e da Turquia desceram com as suas mulheres de mãos dadas, foram mais cordiais, cavalheiros. Temos outras curiosidades também. Conta aí pra gente, amiga. Olha, vou começar aqui com esse centro de mídia. Tem muitas mulheres. Eu não sei se entrou uma vinhetinha aí no meio da nossa conversa. Para mim está entrando aqui, Ellen. Olha, a gente está vendo, por exemplo, aí o Erdogan, que é o presidente da Turquia, descendo do avião presidencial com a mulher dele, que é a Emine Erdogan. Isso me chamou a atenção o fato deles terem descido de mãos dadas. E também o Emmanuel Macron com a Brigitte Macron, que desceram juntos. Normalmente, Hélio, o que é que acontece? As mulheres que acompanham esses presidentes, esses líderes, elas descem depois. Você pode observar, o Joe Biden, por exemplo, ele primeiro desce, depois desceu a mulher dele, Jill, e a neta dele que o acompanharam. É uma espécie de protocolo, mas esses 2 presidentes rompem o protocolo. O presidente Lula também costuma romper esse protocolo. Eu achei interessante isso, porque eu acompanhei todas as chegadas de todas as delegações ontem nos aeroportos daqui do Rio de Janeiro. Outro aspecto que também me chamou a atenção foi a quantidade de ternos que trouxe o presidente do Chile, o Gabriel Boric. A assessora dele desceu com pelo menos 6 ternos. Antes da descida do Boric, esse pessoal desceu com as roupas que ele provavelmente vai usar aqui no Rio de Janeiro. Tem outras 2 curiosidades também, que uma acabou virando meme, que foi o presidente Joe Biden, que ao final ontem daquela fala dele lá em Manaus, ele errou o caminho de sair e acabou entrando numa parte da floresta amazônica, onde ele estava fazendo o anúncio de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônico. Curiosidades que acabam viralizando nas redes sociais. Essa do Joe Biden virou de fato um meme, está viralizado inclusive no mundo inteiro. E foi muito interessante porque o presidente meio que na saída ali, ele tinha que ir para a direita e ele acabou saindo. A imagem é muito engraçada e isso acabou virando meme, o que nada diminui, é claro, o evento, mas são curiosidades que acontecem nesse G20. Por exemplo, o presidente da China, o Xi Jinping, trouxe a maior comitiva. São pelo menos 1.000 pessoas. Ele trouxe 20 ministros do governo dele. E o presidente Joe Biden, a informação que a gente tem é que nem carros podem passar na frente do hotel onde ele está hospedado. Aliás, chama a atenção o forte esquema de segurança que foi criado, foi implantado aqui, Ellen, para os presidentes, né? É preciso, claro, que exista um forte esquema de segurança. São pelo menos 20 mil militares do Exército que fazem a escolta e também militares da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e também da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que estão atuando, além, claro, do decreto de GLO, a garantia da lei e da ordem. As imagens ainda do presidente Joe Biden. E, na verdade, eu ia só terminar aqui o comentário. Ele ouviu a voz da mãe natureza, né? O chamado da mãe natureza e foi lá se comunicar com a natureza, né? Acho que foi isso, acho que sim.
Cíntia, muito obrigada por trazer essas notícias, isso, né? As curiosidades também sobre os presidentes, sobre a comitiva e tudo mais. A gente vai acompanhando. Sempre que tiver uma novidade, entra aqui na programação, porque a gente quer saber tudo, todos os detalhes do G20. Esse que é a primeira vez, né, sob a liderança do Brasil, então é algo a se celebrar. Estamos muito felizes. A gente perdeu aqui a conexão com a Cíntia, mas é isso, minha gente. O programa ao vivo é isso, Cíntia. A gente se vê aí em um outro momento. Agora 9 horas e 44 minutos. Depois de entender aí muito, né, sobre o G20, a gente vai com mais informações. Esse foi o nosso G20.